Questão 1, né? Questão 1. Questão é essa, né? Calcule o valor do vetor A dado para essa expressão no ponto definido pelo vetor posição x igual a menos 2ax mais 3ay mais 4az, certo? Muito bem, então aqui está o nosso problema, né? Aqui está o nosso vetor A. Nós queremos calcular ele nesse ponto. Então, lembrando que a R em esféricas a gente decompõe em cartesianas, né? Projeta no plano XY, seno θ cosseno φ, seno θ seno φ cosseno θz. A θ pode ser calculada pela derivada dr dθ, fácil, né? E aí você tem a derivada em relação a θ, vai dar cosseno θ, né? Esses dois termos aqui. E a derivada do cosseno dá menos seno. Aí você tem uma θ, né? Então você fica aí com A x2 cosseno θ vezes AR, que está aqui expandido, né? E o segundo termo, 2y seno φ, expansão do Aθ. Né? E agora a gente combina os termos em AX, em AY e em AZ. Fica mais ou menos assim. Né? x2 cosseno θ, seno θ cosseno φ, por exemplo, né? Cosseno θ, seno θ, cosseno φ, e assim por diante, né? Combinando os termos em AX e AZ. Dá uma simplificada, pode ter evidência o que puder, tá certo? Para ficar mais simples, né? Ficamos com essa expressão aí. E a gente usa, para não ficar muito grande, né? A gente usa essas formas. O cosseno θ é z sobre r, né? Só lembrando aqui, tá certo? Isso aqui é r, né? Isso aqui é z, isso aqui é θ, né? Cosseno θ, isso aqui é o r maiúsculo, né? Você tem, então, essa forma aqui, cosseno θ é isso sobre isso. É desse triângulozinho aqui, né? Seno θ igual a Rzinho sobre Rzão. Cosseno φ já é no plano, né? Então, no plano XY. Cosseno φ vai dar esse comprimento aqui, que é x. X sobre R. Seno φ vai dar y sobre R. Então, essas são as definições das coordenadas, né? R2 cilíndricas esféricas, quadrado. A gente escreve, então, inteiramente em termos dos x, y, z, rzinho e rzão, certo? Então, vocês podem fazer e verificar aí, passe devagar o vídeo para ver. No fim, fica uma expressão mais ou menos em última análise dada por isso aqui, tá certo? No matemática, a gente calcula usando o Wolfram matemática e obtém esse resultado. Vou mostrar para vocês como é que foi feito no Wolfram, certo? Agora. Então isso conclui com essa. Estou mostrando um cálculo numérico aí no matemática para vocês, e com isso a gente conclui essa questão.
Muito bem, aqui está cálculo usando Wolfram Matemática. Aqui está a coordenada radial e cilíndrica, né? Certo? E você tem o vetor A, nossa forma que a gente derivou. Aqui eu só uso essa coordenada cilíndrica para calcular as esféricas também, né? Tem Z sobre R de esféricas, que é isso aqui, ó. Tem os termos que aparecem na nossa fórmula, né? R de esféricas, R de cilíndrica ao quadrado e os outros termos que nós derivamos. R de esférica de novo aqui, R de cilíndrica ao quadrado, R de esférica, etc. Né? Bom, e aí você tem, só para ver que isso aqui é uma lista de 3 elementos separados por vírgula, né? Em matemática, a lista são usando esses colchetes aqui, né? As chaves, tá certo? 3 elementos é um vetor, a forma matricial, a gente pode ver aqui, ó, né? Essa forma aqui, certo? E no ponto específico, menos 2, 3, 4, esse é o resultado que nós obtemos. 9.33, 13.99, 11.16. Então, esse seria o resultado do nosso vetor, né? Certo? Questão 2. Considera a curva C, definida por R igual a F igual a 2θ, obter uma expressão integral na variável de integração θ para o comprimento dessa curva entre os pontos θ0 φ0 igual a 0 e θ1 φ1 igual a π sobre 2 de π. Tá? Bom, muito bem. Vamos ver. Bom, a curva C, questão 2, né? Curva C é igual a tem uma esfera e φ igual a θ é um arco, né? Sobre a esfera, né? Ou seja, então, esse arco é tal que φ é sempre igual a 2θ, né? O ponto inicial é θ0, φ0 igual a 0, 0. E o ponto final é θ1, φ1 igual a π sobre 2 π, né? Porque o φ é 2 vezes, né? Então vamos pegar aqui mais ou menos, tentar ver como é que seria isso. Tem que fixar R igual a, né? Então, θ igual a 0 é eixo Z. Isso aqui está errado aqui, desculpa. Assim. Φ igual a 0 coincide, né? Para x igual a 0 dá o eixo Z também. Então ele está aqui em cima da esfera, nesse ponto aqui. E vai terminar em θ igual a π sobre 2, φ igual a π. Então, essa curva vai, de alguma forma, fazer isso. Não é bem assim, vai fazer algo assim. Não dá para ver direito, né? Mas ela vem por aqui até terminar aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer com a esfera. Se eu conseguir botar uma esfera aqui, talvez dê certo. Vou botar uma esfera. Mais ou menos. A esfera, e vamos fazer o sistema de eixo em cima da esfera, melhor. Assim. Pronto. Para isso aqui. Então, eixo Z, X, Y, Z. Ponto inicial está aqui, né? Ponto final está na interseção da esfera lá atrás, que é difícil de ver, né? Interseção da esfera
Teria que apagar aqui e fazer um arco aqui. Pronto. Aqui está a esfera interceptando o outro lado, certo? Então eu vou apagar isso aqui. Vou apagar a esfera como um todo, na realidade. Vou fazer assim, ó. A esfera, ela intercepta o primeiro quadrante assim, certo? E o quadrante de trás é algo assim. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui, peraí. Pronto, lá atrás. Na verdade é assim, né? Nosso caminho é um caminho meio doido, né? Ele vai terminar aqui atrás, vai começar aqui e vai correr por cima da esfera até chegar lá atrás. De alguma forma, né? É esse caminho que a gente quer saber. Olha, primeiro, quem é o DL esférica, né? DL é DR AR mais R de teta mais R seno teta de φ a φ. Né? Como R é constante, DR vale 0. Então o DR fica, R é fixo, é igual a A, vai dar A de teta mais A seno teta de φ a φ. A questão pergunta uma expressão integral na variável θ. Então vou botar o dθ em evidência, né? Ou seja, a gente vai botar dθ em evidência, ficar dl igual, vou botar o A também, A dθ a θ mais seno θ de φ dθ. E agora calcular um módulo de dl, que é produto escalar dele com ele mesmo. Então você tem que dl vale raiz quadrada, vai dar A dθ, 1 mais seno ao quadrado de θ, dθ, de φ dθ ao quadrado, elevado a 1 meio. Ora, como φ é igual a 2θ, de φ dθ vale 2. Né? Então isso aqui vale 2, então dl vale A dθ, 1 mais 4 seno ao quadrado de θ elevado a 1 meio. Então a integral vai ser integral de θ variando de 0 a π sobre 2. Então o comprimento, vou chamar de L igual a integral de dl, vai dar integral de 0 a π sobre 2. Posso botar esse A dθ para fora aqui, né? A integral de 0 a π sobre 2, 1 mais 4 seno ao quadrado de θ elevado a 1 meio de θ. Essa é a expressão integral que a gente pede. Né? Certo? O resultado é esse. Né? Muito bem. Bom, a questão 3, né? Questão 3 é essa aqui, ó. Calcule essa integral tripla aqui, R2dr, dθ seno θ, né? E dφ cosseno θ, tá certo? Bom, vamos ver se a gente faz esses limites aqui, 0 a π sobre 2. Muito bem, vamos lá. Então, questão 3. Vamos calcular essa integral aqui, que é um vetor, né? Integral I, vetor.
R2dr, 0π sobre 2 seno θ dθ, 0π sobre 2, daí tem esse vetor no meio da história, né? Tem que tomar cuidado de φ cosseno φ a θ, porque o a θ é uma função de θ e φ, né? Lembre-se que eu posso escrever o a θ da seguinte forma: a θ é igual a cosseno θ a r, já fiz na questão anterior isso aí, né? Menos seno θ a z. Né? Então, por exemplo, eu posso facilmente resolver logo essa integral aqui, ó, e depois calcular a integral em φ. Essa aqui também é fácil de calcular, né? Integral de R2dr dá R3 sobre 3, que dá A3 sobre 3. Então, I vai ser... Vou calcular a integral em θ primeiro, vai dar A3 sobre 3, integral de 0π sobre 2, deixa a integral em φ para depois, dφ cosseno φ, integral de 0π sobre 2, o que sobrou, seno θ, a θ que é cosseno θ a r, menos seno θ a z. Aqui nesse caso a r de cilíndrica não depende de θ, né? Então você tem aqui essa integral aqui, chama de I', né? Então, I' vale... O AR pode sair da integral, tá? Ele não depende de θ. Aqui tem um dθ, né? Que a gente esqueceu. Menos a z também não depende de θ. Aliás, desculpa, a primeira integral é seno de θ a r. A segunda vai ser menos a z integral de seno ao quadrado. Essa aqui é seno, a derivada é cosseno, né? Esse AR já saiu da integral, não tem AR aqui, é dθ na realidade. Então isso aqui dá seno ao quadrado de θ sobre 2. E tem uma identidade que é 1 menos cosseno de 2θ sobre 2. Então a integral em linha vai ser AR sobre 2, 0π sobre 2, menos AZ, esse 1/6 aqui é a integral de 1/6 da θ sobre 2, né? E aqui fica menos 1/2 integral de cosseno de 2θ de 0π sobre 2. Ora, aqui você vai ter seno de π sobre 2 dá 1, seno de 0 dá 0, então você tem 1/2 de AR, né? Aqui você vai ter π sobre 4. A integral de cosseno de 2θ é 1/2 de seno de 2θ, né? Entre 0 e π sobre 2, que dá seno de π que dá 0, seno de 0 que dá 0, ou seja, isso aqui dá 0. Então a integral em linha
é igual a 1/2 de AR menos π sobre 2 AZ. Então, mais para baixo aqui. Aqui, certo? Então, esse é o resultado de linha, e linha é essa integral aqui, ou seja, II é igual a 3 sobre 3 integral de 0 a π sobre 2 de I', que é esse que a gente calculou agora há pouco, dφ cosseno de φ. Né? Então, I vai ser igual a então você vai ter integral de 0, tem duas integrais, né? Vamos fazer primeiro em Z. Tem esse fator de 2 que eu vou botar lá de fora logo. Então, a 3 sobre 6. Né? π sobre 2 a Z. Integral de 0 a π sobre 2. Cosseno φ dφ. Menos, né? Menos, que esse menos aqui, mais o AR, né? AR não pode ser integral, então 0 a π sobre 2, AR, cosseno de φ, dφ. Não perdemos nada, né? Até agora, eu acho, certo? Olha, a integral do cosseno da seno de 0 a 1, que dá 1. 0 a π sobre 2, né? Que dá 1, certo? Mais uma vez, tem que decompor aqui o AR. Integral de 0 a π sobre 2 de AR, que é cosseno φ. AX, né, vezes cosseno ao quadrado, mais AX. Aí eu vou botar aqui, cosseno φ AX mais seno φ AY. Pode tentar fazer por parte, mas não vai dar em nada, tá certo? Poder fazer em duas etapas, mas não funciona. Ele volta à mesma integral. Então vai dar integral de AX cosseno ao quadrado de φ mais AY integral de seno de φ. Isso aqui vai dar, mais uma vez, né? Vai dar 1, agora é 1 mais cosseno de 2φ sobre 2, que é a identidade que nós temos. A integral do cosseno de 2φ dá seno de 2φ, que dá 0, como a gente fez antes. Isso aqui vai dar π sobre 4. Aqui vai dar seno ao quadrado de φ sobre 2, entre 0 e π sobre 2, que dá 1/2. Ou seja, resultado AX π sobre 4 mais AY sobre 2. Resultado da integral ficou como, né? A integral final vai dar a 3 sobre 6. Essa aqui deu menos π sobre 2 vezes 1, né? Menos π sobre 2 AZ. E essa outra integral deu esse resultado aqui.
mais AX sobre 4 mais AY sobre 2. Posso escrever aqui ainda. Botar esse 1 em evidência. Botar um quarto em evidência, vai ficar A3 sobre 24 vezes AX mais AX não, πAX mais 2AY menos 2πAZ. Verifiquem, pessoal, que eu estou fazendo de primeira aqui, pode ser que eu tenha errado, viu? Então, só checar depois direitinho. Mas assim, essa é a ideia, né? Eu acho que está certo. Verifique depois com calma, certo? Só um roteiro aqui. Muito bem. Próxima questão. Calcule as duas soluções para o vetor unitário normal à superfície z igual a 2x3 mais 3y2 no ponto x igual a 3ax menos 2ay. Vamos lá. Essa questão 4, né? Questão 4. Bom, a superfície é essa, né? Qual é a ideia, né? A gente constrói 2x3 mais 3y2. É o uso do gradiente, essa questão aqui, né? Ponto x igual a 3ax menos 2ay. Aqui é o uso do gradiente. Construímos a função f chamar de f, tá certo? Subtrai, né? Z, pode fazer o contrário, né? F igual a 2x3, tanto faz, mais 3y3 menos z. A superfície em questão é a superfície f igual a 0. Né? Então a interpretação é que o gradiente de f é sempre ortogonal à superfície f constante. Aqui nós queremos especificamente o gradiente de f para f igual a 0. Ou seja, a superfície específica, que é essa aqui. É uma dessas superfícies. Tá? Certo? Então vamos calcular o gradiente de f. Depois a gente faz o quê? Faz f. Estou aqui dando uma pausa aqui para carregar minha canetinha.
Tô lembrado do artigo, viu? Já já vou pegar nele, tá bom? Bom, continuando. Então, vamos calcular as derivadas. Gradiente de f em geral, né? Para qualquer superfície, seria df dx. Só calcular as derivadas, né? df dx dá 6x2. 6x2 a x. Df dy. Derivada de y3 dá 3y2, dá mais 9y2 a y. Df dz dá menos 1. Menos a z, né? Certo? Bom, então o que nós temos aqui? Por coincidência, o gradiente não depende de z, né? Então, o vetor unitário. Então, esse vetor aqui, ele já é ortogonal a f igual a c, né? Certo? Eu só tenho que normalizar ele. O módulo do gradiente, todo escalar dele com ele mesmo, vai dar ao quadrado, né? Dá 36 mais 81 mais 1. Isso aqui vai dar 678, 831, 118 a magnitude dele, tá certo? Então, o vetor unitário seria dado por o vetor chamado de n, né? N minúsculo, o versor. Seria 1 sobre raiz de 118, 6x2 mais 9y2 menos az. Né? Então tem duas soluções na realidade, tem uma positiva e uma negativa, menos o sinal também é normal a superfície. Né? No ponto x igual a 3, y igual a menos 2, basta calcular. Né? N mais menos dá 9 vezes 54. Opa, tem uma coisa errada aqui. A x, a y, né? Esqueci do a x do AY aqui, viu? Então você vai ter x2, né? Para x igual a 3, dá 9 vezes 6, 54. Mais ou menos, né? No caso. Y2 dá 4 vezes 9, 36. Menos a z. Por exemplo, se tivesse um Z2 aqui, daí ia depender de Z, daí eu ia ter que fazer, né, calcular Z. Por exemplo, se fosse Z2, eu ia falar, bom, em f igual a 0 é Z igual a raiz de 2x3 mais 3y3. Eu teria que substituir os valores de x e y para calcular o valor de Z da superfície. Mas no nosso caso, o Z saiu, não depende de Z, né? Então não tem problema, certo? O resultado é isso aí. Questão 4, né? Gradientes, certo? Resolvida. Questão 5. Questão 5. Vamos olhar aqui o que é a questão 5. Considere o vetor x. Opa. Mas acabou pintando todo mundo aqui. Vou botar outra cor aqui, verde. Outra coisa que pode ver aqui. Questão 5, né? Considera o vetor x. É a fórmula aqui.
x mais y mais z, calcule o fluxo desse vetor através da superfície esférica de raio 2A. Teorema de Gauss. Né? O que ele vai fazer? O que ele quer fazer aqui é, através de uma esfera, né? Você tem aí fluxo do vetor x, que é o vetor posição. Usando o teorema de Gauss, né? Então aqui você teria integral, fluxo posterior da região seria integral de x de sigma, né? A esfera de raio é igual a A, é isso? Raio 2A. Isso aqui é a integral de volume, né? Na região R menor ou igual a 2A, do divergente de x. Ora, divergente de x é fácil, né? A soma das derivadas individuais, que dá 3. dx é 1, mais dy dá 1, mais dz dá 1, dá 3. Divergente. Então, isso aqui é 3 integral de volume, 3 vezes o volume da esfera de raio 2A, que é 3 vezes 4 terços de π 2A ao cubo. Então o fluxo vai dar 4π vezes 8 dá 32, π, esse 3 cancela, 8 vezes 4, 32, π a 3. Resultado na questão. Teorema de Stokes, questão 6. Considere aqui o vetor considere esse vetor aqui, y, né? R2 na direção radial, RZ cosseno quadrado φ na direção a φ, Z2 na direção Z, calcule a circulação no caminho fechado, que é uma circunferência, né? Considerando que o percurso seja feito no sentido de 0 a 2π, usando o teorema de Stokes. Muito bem. Questão 6. Então, y por R2AR mais RZ cosseno de ao quadrado de φ a φ, Z2 a Z. O caminho é R igual a 2A, Z igual a 3A. Ou seja, o que nós temos aqui? Z igual a 3A, né? Mais ou menos assim, certo? Esse plano aqui. E você tem uma circunferência de raio 2. E essa altura aqui vale 3A. Né? Ora, se estão falando em coordenadas cilíndricas, a circulação de y dl nesse caminho fechado né, é igual à integral de superfície, né? Do rotacional de y. A gente vai calcular o teorema de Stokes.
temos que calcular o rotacional de Y. Então, o que nós temos aqui, né? Eu já vou adiantar para vocês que o rotacional de Y, o rotacional dessa função dá zero, certo? E o rotacional dessa função dá zero, tá? Fica para vocês provarem aí. Né? A função cuja funções que têm componente casado com a coordenada, como essa aqui e essa aqui, são irrotacionais, certo? Né? Então você fica só com o rotacional dessa componente aqui. Vamos calcular. Rotacional é igual a R TDR vetorial RZ cosseno ao quadrado de φ a φ mais a φ sobre R, produto vetorial, na verdade fazer assim, né? Produto vetorial com a derivada em relação a R, produto vetorial com a derivada em relação a φ, mais AZ né? Então, o rotacional de Y dá derivada em relação a R é só dessa função, o resto não depende, né? Vai dar AR vetorial a φ, derivada em relação a R vai dar Z cosseno ao quadrado de φ. Né? Esse é o primeiro termo. Bom, essa aqui eu vou fazer também já direto. É derivada só de Z mais AZ vetorial a φ, deixa assim, AZ vetorial a φ, R cosseno ao quadrado de φ, que é a derivada em relação a Z de Z, né? E fica o último termo que é mais RZ sai da derivada, sobre R vai dar RZ sobre R, deixa assim mesmo, derivada total, cosseno ao quadrado de φ a φ. Só calcular essa última derivada, né? Esse termo aqui vai dar Z vezes derivada do cosseno ao quadrado, 2 cosseno de φ vezes menos seno. Tá faltando coisa aqui, né? Aqui tá faltando um terminho que eu esqueci, né? Mais a φ vetorial isso, tá certo? Então essa derivada aqui vai dar menos 2 seno φ cosseno φ a φ mais cosseno ao quadrado de φ derivada do a φ em relação a R, que nós sabemos que é menos a R. Produto vetorial de a φ com a φ dá zero, esse termo aqui pode cancelar. A φ vetorial a R dá menos a Z com menos dá mais. Então, só para gente saber que rotacional de Y, a R com a φ dá Z, vai dar Z cosseno ao quadrado de φ. Z cosseno ao quadrado de φ a Z. Né? Aí tem esse outro termo aqui, a Z vetorial a φ dá AR, né? Aliás, menos AR, então menos R
finalmente, a φ vetorial AR dá menos AZ com menos dá mais. Vai ficar mais se eu não errei, então esse termo aqui é igual a esse, né? Rotacional de Y. Vai ter primeiro esse termo aqui. Mais 2Z cosseno ao quadrado de φ a Z. Certo? Deixa eu só verificar se eu não errei nada, né? No começo aqui. Vamos lá. Rotacional de RZ cosseno ao quadrado de φ a φ. Vai dar AR DDR, né? AR vetorial derivado em relação a R. Isso aqui, tá certo? Mais a φ sobre R vetorial derivado em relação a φ. Isso aqui. Mais a Z, produto vetorial. Eita, bicho, cadê o negócio aqui? Sumiu aqui, peraí. Ah, tá aqui. Estou fazendo isso aqui, não, tá aqui. Bom, por enquanto tá tudo certo, né? Esse aqui tá certo. Então, primeiro termo, derivada disso em relação a R dá 1, vai dar Z cosseno ao quadrado de φ AR vetorial a φ. Certo? Segundo, a φ sobre R, eu fiz esse aqui, né? Derivada em relação a Z da R cosseno ao quadrado de φ a Z vetorial a φ, correto. E o último dá a φ RZ sai da integral sobre R d de φ cosseno ao quadrado de φ a φ, certo? Ah, tá bom. Daí você tem a derivada, né? Cosseno ao quadrado, derivada do cosseno ao quadrado dá 2 seno cosseno vezes a φ. E o produto vetorial de a φ com a φ dá zero. Esse termo aqui foi cancelado, certo? Ele ficou mais cosseno ao quadrado de φ d a φ d φ, que dá menos a R. Então ficou a φ, produto vetorial com menos a R. A φ com a R dá menos a Z, com menos dá mais. A R vetorial a φ dá a Z. Z cosseno ao quadrado de φ está aqui. Segundo termo, R cosseno ao quadrado de φ, a Z vetorial a φ dá menos a R. Finalmente, o último termo que dá, esse aqui dá Z, né? Tá aqui, né? Cosseno ao quadrado de φ. A φ vetorial menos a R dá menos a Z, com menos dá mais. Então tá certo. Então esse é o resultado. Ora, Teorema de Stokes agora diz que a integral de superfície aqui está o nosso elemento de área, né?
que é R dr dφ a z. Então, d sigma escalar isso aqui, é isso, tudo escalar com R dr dφ a z. Então, esse aqui cancela, você fica com a integral, circulação, né? É igual a integral disso aqui. Vai dar integral dupla, eu já coloco aqui, vai ficar 2 RZ cosseno ao quadrado de φ dr dφ. Bom, φ varia de 0 a 2π e R varia de 0 a 2A. E Z vale quanto? Bom, Z vale 3A. Então isso aqui vai dar 6A integral de 0 a 2A de R dr, integral de 0 a 2π isso aqui vai dar, ora, R2 sobre 2, que dá 2A ao quadrado sobre 2, 4A2 sobre 2, que dá 2A2, ou seja, o resultado aqui dá isso aqui dá, só para fazer aqui rapidinho, né? 2A ao quadrado, que dá 4A2 sobre 2, dá 2A2, vezes 6 dá 12A3. Essa integral dá 1 mais cosseno de 2φ sobre 2, integral de 0 a 2π. Essa integral dá seno, que dá 0. Então vai dar 1/2 de π. 1/2, aliás, de φ, mas φ vale 2π, então dá π. Então, essa é a circulação usando o teorema de Stokes. Verifiquem se está certo. Vamos ver só rapidamente, dimensionalmente, se tem alguma coisa, se está correto, né? Y tem dimensão de quê? Y tem dimensão de quadrado de comprimento. Então vai dar, vezes L, vai dar o cubo do comprimento. Então, se dá o cubo aqui, está certo. Dimensionalmente correto, certo? Vamos lá agora para a questão. Na verdade, essa foi a questão 6, né? Vamos para 7. Deixa eu ver se eu consigo apagar isso aqui. Bom, não vou apagar, mas vou poder mostrar aqui. Questão 7, né? Calcule pela aplicação direta do operador nabla a operação disso aqui. E a 8 é calcule esse rotacional. Bom, ele já fez alguma coisa parecida, eu vou fazer aqui. RZ cosseno φ a R. Questão 7. Isso aqui é divergente. RZ cosseno φ a R, né? Então, cilíndricas, né? Isso aqui vai ser AR, como eu acabei de fazer agora, né? Produto escalar com a derivada em relação a R disso aqui.
mais a φ sobre R, produto escalar, com a derivada em relação a φ do que está lá, mais a z, produto escalar, com a derivada em relação a z do que está nos parênteses. Bom, derivada em relação a R, isso aqui não depende de R, isso aqui não depende de R, isso aqui não depende de R, da derivada disso aqui, né? Então, o primeiro termo vai ser AR escalar, AR dá 1, então vai dar Z cosseno de φ, mais, deixa essa para depois, derivada em relação a Z. Ora, vai dar um produto escalar de AZ escalar AR, que dá 0. Então esse termo aqui não contribui. A φ sobre R. Sai que não depende de φ, RZ não depende, fica só o cosseno e a R vai ficar RZ de φ. Que vai dar o quê? Z cosseno φ mais RZ sobre R, que dá Z, né? Regra da cadeia, derivada do cosseno dá menos seno mais derivada do AR, que é dAR de φ, que é a φ. Produto escalar daqui dá 0, então fica Z cosseno φ, a φ escalar φ dá 1, vai dar o quê? Z cosseno φ com Z cosseno φ vai dar 2Z cosseno de φ. O divergente de RZ resultado, né? E a questão 8 é rotacional agora, né? Hemisféricas. Rotacional de R, seno θ, cosseno φ, R. Né? Mesma coisa, né? Igual a R, produto vetorial com a derivada em relação a R. Mais a θ sobre R mais a φ sobre R seno θ vetorial, né? Né? Então vamos calcular. Derivada de AR só cai sobre isso aqui. AR vetorial AR dá 0. Não vou nem olhar isso aqui, certo? Sai. Bom, aqui derivada em relação a θ tem que tomar cuidado, né? E aqui derivada em relação a φ também. Derivada em relação a φ desse vetor. Bom, vamos calcular. Que vai dar mais trabalho. R sai, né? Então esse R aqui cancela com esse, então o φ sai também. Mais esse seno θ sai daqui, né? Cancela com esse, mais a φ vetorial d de φ cosseno φ aí. Bom, aqui é a regra da cadeia, tá? Derivada do seno vezes a R. Observe que a derivada de AR em relação a θ dá a θ, né? Então vai dar, produto vetorial com isso dá 0.
Então você vai ter o primeiro termo, que é derivado do seno que dá cosseno vezes a R, fica cosseno θ, cosseno de φ, a θ vetorial, a derivada de AR em relação vetorial a R, né? E aqui tem, bom, aqui a derivada de AR em relação a φ, que é uma derivada que vai aparecer, é na direção de φ, vai ter um ponto vetorial igual a zero. Então, só precisa calcular essa derivada aqui, que dá menos seno. Então fica menos seno de φ, a φ vetorial vetorial a R, que dá o segundo vetor, que é o θ. Certo? A θ, que é o segundo com o primeiro, dá menos o terceiro, que é menos a φ. Então aí tem o rotacional igual a menos cosseno φ espero que esteja certo, né? Deve estar. Acho que não errou nada não aqui, viu? Bom, então aí concluímos o gabarito da oficina 1.